Sejam bem-vindos à Caverna do Morcego. Bora lá então, mais um vídeo de pilha de leitura aqui pra gente falar sobre quadrinhos do Homem-Morcego que eu andei lendo. Vamos falar sobre a revista mensal do Batman, edições número 12 e 13. Não temos Chip Zdarsky aqui, hein? Temos, na verdade, histórias do Tom King e do Mitch Gerads falando sobre a primeira, ou melhor, o primeiro confronto do Batman com o Coringa. Eles revisitam a primeira história do Coringa lá de 1940 nessa nova versão. Vamos comentar isso aqui, hein? E além do mais, já tinha dado uma palhinha desse quadrinho, mas agora eu vou falar com um pouco mais de afinco, que é Batman Dylan Dog, meus amigos. Esse crossover aqui, que já posso adiantar, é muito bom. É muito bacana, realmente, funciona muito bem. Bora lá então para os comentários, mas antes que você curtir e comentar esse vídeo, também quero saber sua opinião. Já leu seus quadrinhos? E ao mesmo tempo se inscreva no canal se você é novo ou nova, que o melhor lugar é para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Começando então com a revista mensal do Batman, as edições número 12/94 e 13/95. Quadrinhos com preço de capa de R$ 27,90, publicando Batman The Brave and the Bold 1, 2, 3/56 e Detective Comics 1073. Contando com o roteiro Tom King, Han V e desenhos de Mitch Gerads, Ivan Reis, Goran Suduktu e Dennis Culver. Nas tramas, depois do sucesso espetacular de Batman, um dia ruim charada, a equipe vencedora do prêmio Eisner, composta por Tom King e Mitch Gerads, se reúne para uma terrível e sombria releitura em 4 partes do primeiro confronto sangrento entre Coringa e o Batman. Uma história de ódio, mentira e risos. E esta pode ser a narrativa do Coringa mais assustadora de toda uma geração. Então, pois bem, meus amigos e minhas amiguinhas, damos um tempo então na revista mensal do Batman, o título principal lá, do Chip Zdarsky. Algumas pessoas estão gostando, outras nem tanto. E aqui a gente vai então para a revista nova que saiu lá nos Estados Unidos, que é Batman Brave and the Bold. Uma revista que não reúne só histórias do Batman, mas tem outros personagens também. Inclusive publica Batman preto e branco, aquelas historinhas de 8 páginas, que eu acredito que mais pra frente deve chegar aqui pela editora Panini Comics também. Mas o grande chamariz dessas primeiras edições então da revista que saiu lá nos Estados Unidos é esse novo confronto, o primeiro novo confronto do Batman com o Coringa, narrado então por esses dois grandes artistas. Tom King e Mitch Gerads têm despontado recentemente, quer dizer, recentemente não, já há um bom tempo, desde lá de Senhor Milagre, tem Estranhas Aventuras, teve o Dia Ruim do Charada, que é um clássico moderno do Batman, e agora então eles reimaginam esse primeiro confronto desses dois grandes personagens da cultura pop. E um dos detalhes que é colocado na sinopse, inclusive, é que o Tom King e o Mitch Gerads colocam um ar um tanto quanto de terror para esse quadrinho. E realmente tem essa impressão quando você lê. Parece que é uma coisa meio inspirada em It, aquele conto lá do palhaço, do livro do Stephen King, que foi já reimaginado várias vezes para filmes ou séries também. Você tem um ar um pouco sendo colocado isso pro Coringa aqui. Você tem todo o escopo do que envolve a primeira história do personagem lá de 1940, com ele ameaçando alguns ricaços de Gotham City e depois enfrentando o Batman. Isso é retratado aqui também. Entretanto, eles colocam muito mais o lado serial killer do personagem, matando outras pessoas aleatoriamente dentro da revista. Toda a apresentação do Coringa é meio diferente, a maneira como ele fala, a maneira como ele traz as piadas dele, você vê um quadro todo para mostrar a frase dele, para mostrar o que ele está falando, para depois colocar ele sendo apresentado realmente no gibi. O desenho do Gerads retrata o personagem praticamente sem olhos, com uma feição realmente demoníaca. Mesmo quando os autores revisitam então a história clássica da primeira aparição do Coringa, ainda assim eles dão uma incrementada, fazendo o Coringa ficar muito mais demoníaco, muito mais diabólico, muito mais sangrento. Então você vê, por exemplo, o ricaço Jay Wilde, que é a segunda vítima do Coringa na história original, onde a gente vê o personagem morrendo com gás do riso, algo parecido, e o Coringa também aparecendo uma armadura. Aqui você tem a retratação da mesma cena, entretanto, o Coringa não fica só na morte do ricaço, mas sim ele parte para decepar e detonar todos os policiais que estão no recinto no mesmo momento. E é bem macabro o que acontece ali, o que é vivenciado naquele momento. Realmente é um Coringa extremamente tenebroso. E do outro lado nós temos o Batman tendo esse primeiro confronto com o Coringa. Só que o grande lance é que a história trata o Batman como um cara arrogante, achando que ele pode dar conta de tudo e tá tudo tranquilo. Ele já é o Batman, já está criando a sua lenda em Gotham City, ele é o melhor, então com certeza esse tal de Coringa que apareceu vai ser mole de enfrentar, certo? E aí que vem o porém errado. O Batman precisa rever os seus conceitos como esse vigilante em início de carreira aí no seu ano 1 e deixar de ser um pouco arrogante, porque o Coringa não vai ser mole
de enfrentar. Então a história não fica só aqui em mostrar a retratação desse Coringa diabólico, mas também mostrar a arrogância do Homem-Morcego, de como ele precisa aprender a não subestimar os seus inimigos, qualquer que seja ele, especialmente esse tal de Coringa que apareceu por aí. Então é uma história muitíssimo interessante, uma boa retratação do Coringa. Talvez não seja uma narrativa tão fácil assim, porque essa questão dos quadros, de quando você está lendo o quadrinho e você vê, por exemplo, as falas do Coringa em um quadro separado, isso pode dar uma confundida na hora, mas ainda assim funciona tudo que é construído, todo o desenvolvimento do personagem para essa nova versão desse confronto. A história de 1940 já foi reimaginada algumas vezes. Talvez a mais clássica recente é Batman, o Homem que Ri, de Ed Brubaker e Doug Mahnke. É uma história realmente muito bacana, muito bem feita, o Brubaker manda muito bem. Mas eu vou dizer para você que essa história aqui do Tom King, do Mitch Gerads, torna o Coringa muito mais diabólico, realmente muito mais terrível. É um Coringa que realmente acaba dando medo. Então também é uma boa reimaginação da primeira história. Fica a dica então para você dar uma aproveitada. O lance só é que essa história não necessariamente termina na edição 13/95. Ela tem um gancho para você ver o confronto final entre os personagens. A sinopse da Panini colocou como o final desse arco, mas não termina não. Tanto é que no final está escrito lá, a concluir. Então ainda tem mais coisas para serem publicadas envolvendo essa história do Gerads e do King. Mas ainda assim fica a minha recomendação. Se você não está gostando lá do que o Zdarsky está fazendo com o Batman, aqui você tem algo diferente, algo a mais. Se você gosta de uma boa história do Coringa, se você gosta de um Batman aí tentando entender o próprio Coringa, vale a pena dar uma olhadinha. Além do mais, a revista ainda traz mais uma edição do Detective Comics, mais uma vez o Humvee ali destruindo o que envolve o Batman para a população de Gotham City, que é o grande plano dos órgãos. Então você vê aqui a queda do Homem-Morcego perante inclusive a sociedade de Gotham City. E ao mesmo tempo o Batman meio que enlouquecendo no final. Até aparece um personagem muito importante aí. Quer dizer, é muito importante? Enfim, temos um personagem ali que faz parte do cânone do Homem-Morcego, aparecendo mais pro final ali e trazendo um lado um pouco mais surreal para o momento. Efetivamente nós chegamos aqui ao momento de ápice no que envolve os planos dos órgãos, que é realmente destruir a imagem do Batman para o povo de Gotham City. Então você vê já uma construção aqui um pouquinho mais direta naquilo que eles querem, por mais que não evite um pouco de cansaço quando você tem 300 edições para esse plano ter a sua resolução, então realmente dá uma cansada. Mas ainda assim eu tô pagando para ver o que mais o Humvee vai fazer com essa trama toda. Os próximos arcos, inclusive, nós temos o Batman sendo executado pelo povo de Gotham City, então o bicho vai pegar. As outras histórias da revista mensal, nós temos o Batman enfrentando um maníaco novo, que é um cara que é fissurado em beisebol, uma história curtinha, bacaninha, e temos outra história do Guilliam March, tanto no roteiro quanto nos desenhos, fazendo o Batman perder a sua memória e encontrando ali uma família que ajuda ele. Uma família composta por uma mãe e uma filha, inclusive essa filha é fanzaça do Batman, ajuda o Homem-Morcego a tentar voltar a ter a sua memória. Eu gostei dessa história. Uma história simples do Guilliam March. É claro que ela não termina nessa edição que foi publicada pela Panini. Tem continuação, mas é uma historinha que eu diria que é, entre aspas, simples, né? Não no sentido pejorativo, mas que ela constrói bem ali essa relação do Batman com um fã, com uma fã. Então essas duas edições aqui de Batman foram bem proveitosas. Gostei que a editora Panini trouxe na revista mensal do Homem-Morcego a nova revista Batman Brave and the Bold. Espero que tragam mais histórias, então, nessa revistinha aqui pra gente curtir na própria mensal do Homem-Morcego. E antes de continuar, como sempre, convido os amigos a fazerem parte do grupo de descontos canal lá no Telegram, onde sempre estou publicando descontos envolvendo Panini, Amazon, Mundos Infinitos e assim por diante. Sempre tem descontos envolvendo quadrinhos e outros itens eletrônicos, videogames e assim por diante. Na descrição desse vídeo tem o link para você fazer parte. É dessa maneira que eu acabo então financiando todo o trabalho aqui de trazer vídeos diários para vocês, não só vídeos envolvendo filmes, séries, animações, etc, mas também sobre nossos queridos quadrinhos aqui. E caso você vá fazer suas compras então nessas lojas citadas, ou em qualquer outra loja de internet, de qualquer tipo de produto, hein? Qualquer coisa que você comprar ajuda. Use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. E muito obrigado, os links estão na descrição, lembrando, você não paga nada mais usando eles. E vamos lá então para mais um crossover do Batman, dessa vez com o Dylan Dog, crossover da DC com a Bonelli. Quadrinho com preço de capa de R$ 64,90, 216 páginas, publicando o conteúdo original de Batman e Dylan Dog. Na sinopse, o detetive Cavaleiro das Trevas e o detetive do Pesadelo fazem uma parceria contra a terrível união dos seus maiores vilões,
Coringa e Dr. Chabaraz. O herói da DC, um investigador da Sérgio Bonelli Editora, tem que desvendar um mistério em Londres, cidade na qual foi arquitetada uma terrível ameaça maléfica, em uma aventura completa escrita pelos maiores nomes dos quadrinhos italianos modernos. Contando com o roteiro de Roberto Reccioni, com os desenhos de Weder Deledera e Gigi Cavenago. Um crossover que eu estava faz um bom tempo aí querendo ler, desde que ele foi anunciado, que ficou restrito lá à Itália, e agora está sendo publicado tanto nos Estados Unidos e chegou no Brasil também aqui pela Panini Comics. E eu vou dizer para vocês que realmente esse crossover aqui entrou lá no top 10, top 5 de melhores crossovers do Batman com outros personagens fora do universo DC. O quadrinho é feito essencialmente pela Bonelli, eles pegam toda a mitologia do Batman e vão cruzando com toda a mitologia do próprio Dylan Dog. Primeiro construindo o que envolve os antagonistas, tanto é que nós temos uma prévia com o Coringa e o Dr. Chabaraz, onde você vê ali inclusive o Dr. Chabaraz fazendo parte no que envolve um pouquinho da origem do Coringa. Não citam aqui nomes, não citam nada, mas sim um momento importante de construção da própria figura do Coringa para aquilo que a gente conhece fisicamente, inclusive. Uma prévia importante para você situar, inclusive, tanto o vilão do Dylan Dog quanto o vilão do Coringa para objetivos maiores com o passar da história. E tem um outro vilão importante que aparece mais pro final, que dá todo o perigo que a trama precisa, um vilão que realmente é bem bizarro aí nesse universozinho do Dylan Dog. E é claro, naquele enredo básico no que envolve crossovers, quando o vilão de um personagem encontra o vilão de outro personagem, os protagonistas, os heróis, precisam se unir ou se encontram de alguma maneira para evitar maiores problemas. E aí você vê então a relação sendo construída entre o detetive lá do universo DC e o detetive da Sérgio Bonelli. E o lance que os italianos conseguem trabalhar de uma maneira muito orgânica, o que envolve o Batman e Dylan Dog conversando, interagindo. É muito interessante como a gente vê uma troca ali de, entre aspas, gentileza entre eles, cada um se acusando de alguma coisa, Dylan Dog não gostando do Batman do Bruce Wayne, o próprio Bruce Wayne e Batman não curtindo muito o Dylan Dog e assim por diante. É muito bom como eles vão pegando o que são as frases clássicas, por exemplo, do Dylan Dog, com Judas Dançarino e assim por diante, e isso sendo questionado pelos personagens do universo DC. Você não tem só o Batman também aparecendo, você tem outras figuras importantes do mundo da magia até, do universo DC, interagindo com o próprio Dylan Dog. Então, por exemplo, pô, eu gostaria de ter visto o Dylan Dog ter feito um crossover com outra figura importante do universo DC, um outro mago muito importante do universo DC. Pois é, então você pode estar vendo isso também nesse quadrinho. Então ele tenta abranger vários outros aspectos no que envolve o universo DC, não ficando restrito só ao Batman. Mas é claro que o grosso da coisa é o crossover do Batman com o Dylan Dog. Então esse quadrinho traz uma boa construção de diálogos e ao mesmo tempo uma boa narrativa. É o tipo de quadrinho que te prende, é o tipo de quadrinho que você vai querer ler numa tacada só, porque realmente você vai se encantando com a maneira com que são esses personagens interagindo durante toda a trama. Gosto de muitas referências também no que envolve o Batman aqui com os filmes do Tim Burton. Você tem um Batmóvel que é basicamente o Batmóvel de 89, você tem coisas nesse aspecto. Eles trazem um pouco de inspirações dos filmes para construir esse universo do morcego. Eu só senti que mais pro final da trama, os antagonistas que são colocados aqui, o Coringa e mais outro, que meio que surpresa de certa maneira, acabam meio que se perdendo dentro das suas motivações naquilo que a gente tem de perigo para toda a trama. Ainda assim, você tem personagens com intenções bem diabólicas, bem sangrentas, literalmente, mas sinto que se perde um pouco no final ali toda essa relação de perigo que eles trazem para os nossos protagonistas. Até porque a resolução do que envolve o perigo dos antagonistas é basicamente eles dizendo: ah, cansei disso, não quero mais brincar desse jogo aí. A coisa não é tão jogada assim, mas a resolução perde um pouquinho do seu charme, pelo menos foi o que eu percebi. Mas é interessante uma discussão que você tem no final sobre o fato, inclusive, da regra do Batman de não matar, junto com o que o Dylan Dog pensa. Você tem até um impasse entre os personagens sobre como dar cabo, então, do vilão que aparece mais pro final. Então, muito legal, meus amigos. Realmente um crossover que eu achei muito, mas muito bacana. Junto com um crossover do Batman com as Tartarugas Ninja, com o Predador. Esse vai ser um daqueles que eu vou ter que sempre citar quando for eleger melhores crossovers do Homem-Morcego. Realmente é bem, mas bem legal. Então fica a dica para você dar uma olhada aí, né? Quando tiver um descontinho, quando rolar aí uma boa promoção, já põe no seu radar, meus amigos. Já põe na listinha de desejos aí, porque vai valer muito a pena a sua leitura. Mas eu quero saber de você, vai pegar a revista mensal do Batman, essas edições que envolvem esse primeiro confronto do Batman com o Coringa, e ao mesmo tempo, já leu
crossover do Homem-Morcego com o Dylan Dog. Curtiu ou não curtiu? Ficou interessado? Traga no comentário aqui embaixo. E ao mesmo tempo veja outros vídeos do canal com a nossa playlist Pilha de Leitura, onde sempre falo aí sobre quadrinhos, lançamentos e dou as minhas perspectivas. E não esqueça de deixar aquele emojizinho de morceguinho nos comentários, para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é nova. Marque o sininho para ser notificado nos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.